espiritualidade é para todos. Se for só para quem pode pagar, não é espiritualidade, é capitalismo. Então, quer dizer, o cara que nasceu pobre, ele não pode nunca ter acesso ao seu conteúdo. Me perdoe, isso é uma outra coisa, mas não é espiritualidade. Assim, eu não consigo ter uma régua de saber espiritualização, mas eu consigo ter uma média. Você acha que o ponto máximo é o Chico Xavier? Talvez Jesus é maior, claro. O Jesus eu só vejo no livro, na Bíblia. O Chico tava aqui, cara. Se ele pode projetar a consciência, então por que não trabalha localizando pessoas desaparecidas? A primeira coisa que acontece quando você se afasta do corpo, em 90% das vezes, é você sair da frequência próxima onde o corpo está. Aqui as pessoas se vestem bem, parecem ter dinheiro, você olha para ela e fala, tá equilibrado. Lá fora, não. Saiu do corpo, a realidade é estampada, clara, simples. A roupa não modifica a aparência, lá o dinheiro não conta. Será a própria Terra o umbral? É umbral aqui. A Terra é umbral? A Terra é umbral, sim, sem dúvida. A Terra tem uma coisa boa. O corpo físico é chamado Rivotril da alma. Caramba. Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio especial, um Comentando Comentários, com um dos convidados mais assistidos desse ano, para falar sobre espiritualidade, sobre projeções e sobre outros assuntos polêmicos que geram aqui muitos debates. Hoje tenho a honra de ter aqui do meu lado direito, novamente, Saulo Calderon. Salve, salve. Obrigado de novo estar aqui. E poder estar junto com vocês aqui da turma. Eu gosto muito da Quente, que eu sempre fico ali tomando um cafezinho, batendo papo. E hoje a gente vai tomar um cafezinho, batendo papo, respondendo comentários. Respondendo comentários, tivemos muitos, desde elogios a críticas, faz parte. Dúvidas. Sim. E aí, quando eu falei pra produção, vamos tentar com o Saulo, porque foi um episódio muito bom. Fiquei muito feliz que você topou, inclusive a responder as críticas, né? Não, acho que a gente tem que viver o contraditório, né? Não só porque o contraditório pode estar certo, que muitas vezes vai estar, mas às vezes pelo princípio de você analisar o seu próprio comportamento e também conversar com o próprio, porque às vezes a pessoa tem uma visão específica, Sim. Ela própria também pode estar tentando, a gente misturando uma visão da outra, melhorar. Então, é isso. Melhorar você e ter a oportunidade de melhorar outra pessoa. E também. Pode alertar muita gente também, né? Então vamos começar aqui com @Amarilda Miranda 1459. Acompanha o Saulo desde os primeiros vídeos, se não for o primeiro que ele fez. E o desenvolvimento dele foi fantástico, mas percebo que depois que ele entrou para a medicina, ele está mudando, lentamente mudando a sua mente. Ele fala, mas com retorno à ciência, ficando cético e desacreditado das próprias experiências. Acredito que em breve ele desfalará tudo o que experienciou. Pena que ele não está percebendo nos pods, ele só fala em provas e a espiritualidade está saindo do simples. Será um excelente doutor, cético igual aos outros? Na verdade, é assim, às vezes a gente pega um contexto, às vezes ela me assistiu há muito tempo, né? E ela faz com que parece, tem uma mudança realmente grande, né? Eu tô no YouTube desde 2006. Caramba! Então vai fazer 20 anos agora. Eu tô quase o tempo do YouTube inteiro. Que lógico que eu mudei. Como se eu ficasse a mesma coisa, pelo amor de Deus, nós temos que mudar. Sim. Mas as coisas vão alterando a nossa forma de pensar, a nossa forma de analisar. E às vezes, a gente está vivendo num mundo onde eu tenho minha base, a base espiritual, tudo certinho. Mas eu preciso, às vezes, eu vim num local, por exemplo, não é um local aqui, o Plugado, por exemplo, somente espiritual. A gente tem todo tipo de convidado aqui, de ouvintes. Sim. Eu não posso somente me comunicar de uma forma onde eu fale, olha, a espiritualidade é linda, voar. Não, eu tô tentando embasar. E eu, por exemplo, nesse momento, eu tô dentro de uma comunidade acadêmica onde eu preciso tentar me comunicar, mas eu continuo da mesma forma. Nos meus vídeos diários, se ela tá, eu aconselho olhar com carinho, eu continuo do mesmo jeito. Só que eu tento ao máximo possível trazer mais comentários. Esse episódio específico, nós falamos bastante sobre ciência. Nós falamos sobre experimentação, sobre tentar criar um artigo, mas não quer dizer que a gente ficou nisso. A espiritualidade é o tempo inteiro, tá com a gente simples, da forma como nós somos. Acabei de lançar de forma gratuita o curso viagemastral.com.br. Hoje, eu vim para cá, lancei hoje. Aí. Tá lá, o curso viagemastral.com.br. Então, o projeto continua explicando para as pessoas como que elas vão fazer. Só que a medicina, ela fez uma parte muito gostosa, esse comparativo entre tudo que eu sempre estudei e tudo que hoje eu percebo que eu consigo mais ou menos embasar uma coisa com a outra, mas eu não deixei de forma nenhuma de sentir as mesmas coisas que eu sentia, da mesma forma. Eu acho que eu só me adaptei ao novo mundo que está acontecendo e uma forma de transmitir informação mais
pé no chão. Porque não dá, como é que eu vou falar de viagem astral, por exemplo? De projeção astral, pé no chão, não dá. Mas eu agradeço de coração a direção. Te defenderam aqui, ó, @Ana Riposati. Não acho. Eu sempre vi ele assim, meio doido. Mas essa aí... E meio questionador. Essa me viu de verdade, assim. Mas, tem mais aqui, ó. Meio doido, meio questionador. Tem a impressão que está tentando unir os conhecimentos científicos aos espirituais. No fim, é tudo a mesma coisa e eu vejo que ele já percebeu isso. Abraço. Exato. O que eu preciso fazer? Eu não posso ficar batendo na linguagem do abstrato. Eu já fiz isso por décadas. Sim. Nesse momento, eu tenho que aproveitar a medicina, a capacidade de estar aqui, por exemplo, em São Paulo, fazendo programas tão legais e tentar acessar as pessoas de uma forma em que, olha, isso aqui é interessante, porque além de ter a parte espiritual junto, a gente consegue, como você falou, é meio doido, porque eu preciso pegar o abstrato, a coisa toda da viagem astral e tentar colocar ela de uma forma em que, poxa, não dá para encaixar na metodologia perfeita, mas dá para a gente fazer alguma coisa meio termo, sem perder a direção. Por isso que é doido, não tem como não ser. Eu fiz um episódio recente com o Dr. Alexander Moreira, e ele é um médico, psiquiatra, que estuda toda essa parte do experiências anômalas. Sim. E aí ele falou que, no final das contas, mais de 90% das pessoas já tiveram experiências desse tipo. Então, no final das contas, o anômalo, na verdade, é o normal. É o normal. Tipo. O anômalo, na verdade, é a gente tentar... Às vezes a gente tenta engessar a coisa, né? Não dá para engessar totalmente, porque a gente sabe que no final é você apagando a luz do seu quarto, sentindo aquele frio na barriga e indo para um lugar que você não sabe onde é. Ali assim, você acaba. É você sentindo todas as sensações. Mas nós precisamos... Como é que eu saio dali e catalogo isso? Como é que eu saio dali e falo para pessoas que possam, talvez, não só aquele público que estava acostumado a ver gente meio transcendental, mas como é que eu faço para embasar e deixar no meio? Nessa tentativa de colocar no meio equilibrado, realmente fica parecendo meio doido, mas não é verdade. Nós estamos o tempo todo fazendo tanto uma parte transcendental, tentando decodificar para botar o pé no chão, mas é difícil. É difícil. Ó, Gustavo Nogueira, 007. Eu vivi por 30 anos tendo o que eles chamam de paralisia do sono, projeção e etc. Muitos diziam que eu era médium, cansei de ser seguido por uma legião de espíritos. Já várias vezes fui até enforcado como morrer e voltar. É coisa demais que nem gosto de comentar ou lembrar. Só lhes digo algo. Tudo isso é demoníaco. E só por misericórdia divina e após esses 30 anos que consegui ter a certeza disso. Eu sempre fui extremamente cético até então. Paz e bem. Deu pra entender isso aqui? Deu. É assim. Ele teve a projeção astral realmente é muito forte. Ele teve visões e vivências que foram negativas. E, cara, na vida é assim também. Nossa vida é só coisa positiva. Se você parar para pensar, a maioria das vezes é 60%, 60% de coisas difíceis, uma parte neutra e uma parte pequena positiva. Então nós temos uma carga entre neutralidade e negatividade na vida. A gente tem que aprender a conviver com violência, com o país do jeito que está, com a nossa situação financeira não muito bem, com todas as dificuldades psicológicas e emocionais. Então a vida é muito difícil. A projeção astral ela é uma característica mais clara da nossa vida. Aqui as pessoas se vestem bem, parecem ter dinheiro, você olha para ela e fala, tá equilibrado. Lá fora, não. Saiu do corpo, a realidade é estampada, clara, simples. Então, a roupa não modifica a aparência, lá o dinheiro não conta. Então, o que ele teve foi o seguinte, experiências traumáticas, que levou ele a pensar que as coisas são demoníacas somente, não são só. Mas esse demoníaco não é meio um termo evangélico, assim? Isso é demoníaco. É interpretativo, né? Será que ele virou evangélico? Talvez sim, talvez não. Ou é o que ele ouviu falar e que se aproximou mais ao que ele entendeu. Não é que seja só, é forte, mas não é só. O que você está vendo é como, por exemplo, se você for sair do corpo e começar a ver as coisas como são, você vai começar a ver as coisas claras, como, por exemplo, a personalidade das pessoas. Por exemplo, você vai andar na Cracolândia, um exemplo. É demoníaco, entre aspas. Qual outro termo você encontraria, além de demoníaco, a não ser louco? Assustador. Então você veria mais claro como as coisas são. Então a projeção astral ela também tem essa facilidade, essa capacidade, mas não só. Tá? Você vê os bastidores. Se você chegar numa emergência agora, hospitalar, você vai ver coisas. As pessoas estão gritando, é assustador. O cara tomou um tiro, o cara tá apagado, o cara chegou sangrando. Então é assustador, porque o que é assustador, ele grita.
Mas não quer dizer que só esteja aquela pessoa na emergência. Tem também o cara com febre quietinho, tem o acompanhante ali que está na dele. Sim. Ele tá, e tentando voltar. Tem questões, tem médicos trabalhando, tem enfermeiro. Então tem coisas acontecendo nos bastidores. Se você vai na enfermagem 1 ou 2 vezes, eu tenho poucas experiências, a sensação que você tem que é um lugar infernal. Mas a projeção astral é assim, ela apresenta a você a realidade, só que vai gritar, em princípio, as partes mais densas. Mas não é só isso. Você tem todo um contexto acontecendo pelos lados. A interpretação é compreensível, como uma pessoa que passou por um processo na sua vida de sofrimento através de uma traição, e ela entende a vida como se fosse ruim, como se todos os homens, todas as mulheres fossem assim, ela interpreta dessa forma. Mas nada mais é do que a interpretação que ela tem. A vida é muito mais do que isso, a projeção astral é muito mais do que isso, tá? É respeitável o que ele passou, mas é conectado à vida, às experiências pessoais dele. Né? Ó, Cristina, 9024. O Saulo é uma pessoa muito especial. Está meio iludido com o processo reencarnatório, acreditando que é feito de uma forma justa. A roda de Sansara é um processo de prisão muito bem criado. É interessante. Vamos lá, por que iludido? O que é a roda de Sansara? Eu já conheço essa argumentação, ela é interessante, porque é o seguinte: a roda da Sansara é o processo de nascimento constante, tá? A gente fala dessas múltiplas encarnações. Então, ao você precisar fazer múltiplas encarnações, por exemplo, sei lá, eu preciso voltar para a escola para continuar, por exemplo, faço o 1º ano, faço o 2º, faço o 3º. Isso é uma sensação de aprisionamento. Essa mesma sensação tem uma criança. Eu não estou dizendo que com isso ela é uma criança, mas a visão ela é essa. Você pega uma criança, eu fui uma criança assim também, estava conversando sobre neurodivergência ali, né? Eu questionava por que eu era obrigado de ir para a escola. Por que me colocava no lugar para ficar assistindo coisas que eu não gostava, ou que eu já sabia, ou que era um saco. Então a sensação que eu tinha é que eu estava aprisionado pelos meus pais, ou a um sistema que não fazia sentido. Por que eu não ficava em casa, eu não estudava em casa, por que eu ficava com as pessoas que eu gostava e eu tinha que fazer coisas que não estavam dentro de um contexto. Partindo desse princípio, o que ela pensa faz sentido por essa lógica. Porque eu tenho que voltar para cá? Parece que tem alguém me controlando, parece que por que quer que eu fique? Então existe toda uma teoria da conspiração, poderia falar assim, de que existem seres que nos aprisionam aqui, nos mantém vindos e vindos, e essa energia que a gente gasta através de sofrimento, tal, os alimenta e tal. É compreensível que existe esse pensamento, porque é uma forma de você tentar explicar ou não gostar de estar aqui, ou as idas e vindas. Mas a projeção astral, ela tem você, independente do que está ouvindo, você tem um contato mais direto com as situações, você vai lá e vê como ela é. E ela, de fato, é sofrida, mas não necessariamente aprisionada. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de encarnação, eu nunca tinha lido. Eu saí do corpo, entrei no quarto da minha mãe, e tinha um cara lá dentro, velho. Tinha um cara que ficava com a minha mãe, velho. Aí esse cara, eu tentava tirar ele, porque pra mim era um cara ruim. Eu tentava tirar. Aí um dia esse cara falou assim pra mim: eu estou aqui antes de você nascer. Eu estou aqui antes de seu pai chegar. Eu acompanho ela desde outros momentos. Ele falou assim pra mim. E aí eu olhei e falei, nossa, esse cara, quando eu voltei pro corpo, eu fiquei pensando, o cara é mais da família do que eu, o cara tá aqui antes do meu pai, ele conhece a minha mãe, ele falou, antes dela estar nessa vida. Então, quando você parava pra pensar, ele estava aprisionado por uma coisa que eles fizeram e outra pose. Então, se ela tá falando isso, o processo da encarnação, ela não é só, dentro da teoria da conspiração que ela diz, num aprisionamento de múltiplas, aprisiona seres também ao lado de outros. Então, quando você começa a olhar pelo outro ângulo, você percebe que as vindas para cá, elas são vindas para aprendizado e resposta de algumas situações em que você não consegue em outro lugar. O mesmo exemplo do menino. O menino consegue aprender tudo em casa? Não. Mesmo que não seja bom para ele, você não precisa mandar ele para a escola. A escola... O social, né? Eu não conheço nada melhor que a escola. Pode ser que ela não seja a melhor coisa ainda. O método ainda não seja o mais perfeito. Mas a não escola, atualmente, ela não é uma coisa boa para a criança. Ela precisa ir. Então você entende que você precisa pegar seu filho e mandar para um local. Então, levando para esse princípio, a consciência ela continua podendo aprender em outros lugares, como em casa, no caso, antes de vir para cá, mas ela precisa ver múltiplas vezes. E ela pode interpretar isso de forma ruim, e o que faz sentido. E é mais cabível entrar num processo de... Eu faço o seguinte, continue pensando o que você está pensando, mas não deixe de tentar sair do corpo e olhar. Porque às vezes a pessoa está vivendo num mundo e ela não viu o outro. É natural que ela defenda posicionamentos. É bom dar uma olhadinha a mais, porque não é isso que ela está pensando, não.
Bom, deixa eu fazer uns elogios aqui também, né? Porque nem só de críticas... Não, tá tudo bem, é gostoso. Ó, @kamikk83. Saulo está na sua melhor versão. A ponte que estava faltando entre ciência e espiritualidade, de forma leve e aberta. Legal, né? Obrigado. Eu, assim, mas sem nenhum ego, eu me considero também, por vários motivos, na minha melhor versão. Porque, além de eu ter conseguido fazer uma coisa que eu queria fazer desde novo, que era a medicina, eu consegui me entender agora. Eu estava falando sobre isso, né? E de que eu consegui me ver como... Por que eu pensava assim desde criança? Por que eu sempre corri pelo lado? Por causa do estudo da medicina, eu consegui entender a neurodivergência, né, que são as questões de TDAH, o gifted, são coisas que eu me entendi, e eu entendi que está tudo conectado com quem nós somos. Então, estudar me permitiu não só me entender, como eu acho que melhorar a forma como eu fiz tudo, e como eu parei a vida toda me embasando de uma forma espiritual, hoje eu entro na medicina conseguindo com o pé mais ou menos no chão, assim, sem me deixar me perder, assim, pela questão somente financeira ou científica. Na verdade, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu fiquei bem feliz que você chegou aqui, você falou, de um mês para cá as coisas mudaram. Mudaram muito. Eu fui, por causa desse projeto, por causa de eu fazer e manter isso tudo de forma gratuita, o que é eu mantenho e sempre foi assim. Mas hoje é mais firme, eu consigo entender o que eu estou fazendo. Eu também trago, as pessoas também me presentem com coisas que eu nem imagino. Eu consigo fazer medicina hoje porque as pessoas me ajudam, mas não é só. Eu me entendo porque ao ajudar as pessoas eu fui ajudado. Tem eu estava fazendo terapia e uma pessoa estava começando a me diagnosticar com TDAH. Um psicólogo chamado Tiago. Ele colocou no comentário e falou: Saulo, eu assisto você há um tempo, tá? Eu observo as coisas que você faz e você não tem sintoma de TDAH somente. Você faz muitas coisas. Você faz medicina, você é músico, você é programador, você tem um canal no YouTube e tal. E você tem mais sintomas de neurodivergência conectada ao que a gente chama de superdotação, mas não é inteligência absoluta, superdotação. É a forma de ver as coisas, de pensar muito rápido e fazer várias coisas. Então, uma alta habilidade. Eu recebi um presente que mudou minha vida há um mês e pouco atrás, porque eu permiti esse presente a outras pessoas. Então, assim, eu poderia passar a vida inteira não me entendendo. De repente, por ter conseguido fazer as pessoas se entenderem, eu recebo presentes para me entender e eu continuo sentindo que preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu acho que essa melhor versão vem daí também, de que você entende como funciona essa troca da verdadeira prosperidade, que não é você permitir o outro ser próspero, né? Demais. Ó, Jorge Deran, 1961. Tem uma semana que comecei as práticas de sair do corpo através do canal do Saulo. Estou bem esperançoso que vou conseguir. Mas tem que movimentar. O lado bom disso é que eu comecei a fazer. O que eu faço? Estou fazendo esse curso novo. Todos os episódios têm uma técnica. Então, eu explico espiritualmente, explico de como funciona, faço paralelos e falo, o primeiro experimento é assim. Primeiro capítulo, o que é a projeção astral? Eu falo para a pessoa assim, uma das grandes dificuldades da projeção astral é você conseguir ficar com você. Para fazer projeção astral, você tem que deitar, ficar calmo, tem que desmaterializar, tem que desapegar das questões emocionais, você tem que sentar. Eu não sei se você faz isso. Exercício de hoje. Eu fiz a técnica, fiz essa madrugada, estava trabalhando nela. Você vai sentar, vai para o cantinho e vai fazer um exercício para ver se você consegue ficar em paz com você. Você vai respirar, não só uma vez. Se você vai sentir alguma ansiedade durante, você vai tentar desligar um pouquinho, sentar, porque, por incrível que pareça, eu percebi que muita gente quer sair do corpo agoniada, ansiosa, e elas não conseguem, elas não têm costume, cultura de parar um pouquinho. A gente está no story o tempo todo, vai dormir, ou vai para a faculdade, vai para o trabalho, ou ela não para. Nunca. Então ela não. Então, uma das mente não descansa, né? Nunca. Então ela só para quando vai deitar. Quando vai deitar é o seguinte: agora vamos apagar de vez para amanhã voltar toda essa correria. Então tome o remédio. Exato. Então, o primeiro exercício, olha que interessante. Primeiro exercício científico, que não é espiritual. Você vai sentar, o nome da técnica, prática, ficar consigo mesmo um pouco. 10 minutinhos só. Desliga tudo. Problema isso, né? E eu falei, parece fácil, mas não é. Não é. Não. Às vezes, quando você está preocupado, ansioso,
Eu tenho umas técnicas para ficar comigo mesmo, mas elas não são técnicas espirituais, é técnica de revisitar memórias. Eu faço isso. Mas é legal isso também. É uma forma não sei se eu comentei isso com você da outra vez. O que eu faço? Eu busco memórias de atividades que eu faço quase que automaticamente, principalmente futebol. Então, por exemplo, ontem foi feriado, eu joguei futebol. Tá bem fresco na minha memória todas as jogadas que eu faço quase que automaticamente. Memória visual, você tem boa. E aí, porque eu trabalho com isso, né, há anos, e aí o que eu faço? Eu vou pegando essa timeline das coisas que aconteceram e vou revisitando. É como se eu voltasse para o futebol. Olha que interessante. Olha aqui o que é a questão do estudo do neuro. Você não trabalha com isso, você não tem memória visual porque você trabalha com isso há anos. Você trabalha com isso há anos porque você sempre teve memória visual. Pode ser. Não, mas desde pequeno. Exatamente. Uhum. Então, encaixou na sua personalidade. Uhum. Vê que interessante. A mesma coisa, você posiciona... É isso que eu digo, é incrível. Quando você se posiciona no lugar certo, você vê, não, eu faço isso porque eu sou assim. Uhum. Isso é você, entendeu? Uhum. Então, a memória, quando você falou que você tinha essa memória, eu imediatamente pensei. É uma forma visualizativa. Eu também sou assim. Eu consigo pegar uma coisa e ter uma grande visualização, sobretudo visual. Eu crio um mundo assim. Uhum. E um dos momentos mais difíceis da minha vida... parecia que essa timeline tinha quebrado. Foi durante o momento de distanciamento social que a gente viveu ali, 2020, era meio que a timeline estava meio quebrada, sabe? E eu fiquei, mano, com problema, tive que começar a tomar remédio e tal. Porque o mundo da criatividade estava incrível, você estava preso ali, não conseguia colocar. Preso em casa, tentando, não sabia se ia Mas aí vem o mundo você deve ter feito alguma coisa visual, na internet, é o que dá para fazer. Foi quando eu comecei o podcast. Exato. Então assim, nada se perde, também. Você pegou o poder da criatividade e falou, vamos fazer o que dá para fazer. Sim. E deu certo. Não podia sair para gravar, não podia nada. Aqui estamos. Exatamente. Ó, curiosidade aqui, ó. José Fernandes Filhos. José Fernandes Filhos, é isso mesmo, plural. Essa parte do espírito tocar objeto, derrubar, objeto fazer barulho, não cola muito, não se o espírito não é matéria. Ele não consegue derrubar objeto, material, também não consegue emitir som, porque o som é deslocamento de ar. Funciona assim. Lembrei do filme Ghost lá. Ele tá certo, mas a gente vai colocar uma coisa no meio disso aí. Por que ele tá certo e por que ele tá errado também. As duas coisas. Filhos, né? O final dele. É assim, um espírito realmente não consegue tocar na caneca. Ele não toca na caneca. Mas vê, o que faz a gente conseguir estar no corpo agora? Um espírito está dentro de um corpo. Mas se você parou para pensar, como que o espírito que nós somos está dentro de um corpo físico e mexe ele? Existe uma intermediação chamada sistema energético. Então o espírito, ele densifica a intermediação, ele densifica a energia, e a energia densificada empurra a matéria, assim como empurra o seu corpo. Nós temos conexões feitas, quem intermedia essa conexão são os filamentos, é o sistema energético. Todo ele. O cordão de prata tem cordão de prata feito em cada parte do corpo. É como se fosse assim. O exemplo, você só consegue fazer tudo porque você tem o seu sistema sanguíneo. O coração batendo, ele está circulando. Uhum. Quem intermedia todo o processo de alimentação, de oxigenação dos tecidos é o sangue. O mesmo princípio acontece nisso. Então, ele está certo sobre o espírito não consegue condenar a matéria, mas ele consegue fazer pelo sistema de intermediação. Ele intermedia através disso. É difícil você conseguir densificar. Para que isso aconteça, normalmente essas consciências ela tem que estar no estado mais intermediário, próximo à densificação da matéria, para que ele consiga densificar a ponto de fazer isso. Por isso que, normalmente, as movimentações de objetos ou os chamados poltergeists acontecem com seres mais desequilibrados. Até o próprio exercício da telecinesia, quando é feito, funciona melhor com emoções mais densas. Um dos estudos fica com raiva. Você assistiu o filme Ghost? Assisti. Tipo, é parecido Demi Moore. É aquilo ali. Eu lembro que foi um dos primeiros filmes de suspense, um drama mais intenso assim, que eu assisti com 10 anos. E eu lembro dele tentando tocar lá. Lembra que ele fala, coloca emoção, coloca raiva. Por quê? Quem fez aquele filme sabia, mas não dá para explicar nos detalhes. Quando isso acontece, você densifica as energias. Quando densifica, finalmente acontece. São todos que vão fazer da mesma forma? Não é tão simples assim, mas existem vários fatores. Cheiros, a mesma coisa. Mas um espírito do bem, você acha que não faz isso? Ele faria se fosse necessário, mas ele pensa... Tipo, para salvar a família. Mas quanto mais sutil você é, até pelo princípio, quanto menor a quantidade de, sei lá, de moléculas que um gás tem, mais ele sobe. O gás hélio, por exemplo. Por que ele não cai? Você tem uma concepção ali física que faz com que ele
fique mais leve do que o ar, por uma questão molecular. O mesmo princípio acontece com espíritos mais sutis. Por uma questão de sutilização, quer dizer, de desmaterialização, ele vai ter mais dificuldade para fazer, mas ele também pode fazer dentro de alguns entendimentos mais, aí, por exatamente ter esse nível mais alto intelectual, eles conseguem de outra forma. Teve uma resposta, me diga se faz sentido, e a pessoa ficou até... aceitou bem essa resposta. Rafael Custódio, 611. Quando um espírito absorve muito o ectoplasma de um encarnado, ele consegue mover objetos. Faz sentido. Faz sentido? A outra pessoa faz porque existe essa possibilidade. Assim, ele vai tentar densificar a energia. Peraí, o que é ectoplasma? Ectoplasma é o sistema energético que passa por exemplo, nós temos uma energia que sai, passa por você e aí ela recebe uma reação química. Exemplo, quando você tem uma coisa que você come, ela é metabolizada no fígado e aí passa pela fase 1, aquilo seria em tese uma coisa ectoplásmica. É preciso ser metabolizado no corpo humano para causar uma determinada reação que seria ectoplásmica, quer dizer, vira um magnetismo animal, ou vira era um profármaco e passou a ser ativo depois que você o tomou. Várias medicações são assim. Então, o ectoplasma é o seguinte, que ele falou, para você conseguir acesso ao físico ou movimentar uma matéria, é mais fácil se você usar uma matéria já transformada por um ser humano do que um espírito que não tem no corpo fazer esse processo, entre aspas, de metabolização, que seria mais difícil. Faz sentido. Então, se você tem um animal na casa ou uma pessoa que já faz isso, e tem pessoas que fazem isso de forma mais densa, são chamadas ectoplastas, que quanto mais a pessoa, por isso que a pessoa desequilibrada, ela tem uma tendência a acontecer coisas estranhas na casa dela, porque ela está drenando mais energia, está metabolizando aquilo de forma mais densa e pode essa densidade ser usada por espíritos que aí vão conseguir, por isso que a baixa sintonia faz com que o espírito acesse você, tudo encaixa. Quanto mais desequilibrado você fica, mais denso você está. Aliás, não é só áurico. Quanto mais emocionalmente desequilibrado, mais cortisol, mais adrenalina você tem no seu corpo, mais o seu sangue está, entre aspas, temporariamente contaminado com você mesmo, com os seus próprios Você hormônios. dorme menos, com mais cortisol, tudo vai piorando. Você parar para pensar, o primeiro processo áurico acontece no sangue. Engorda. Em tudo que você pensar. Você está tenso, aquele negócio da luta e fuga, até são os hormônios da luta e fuga, da sobrevivência. Então, quanto mais denso você está, mais animal. Tanto é verdade que a adrenalina pode ser sentida para os outros bichos. Eles sentem cheiro. Eles conseguem perceber que você está com medo, por exemplo, porque aquilo é perceptível. Se ele consegue sentir, tem campo. Se tem campo, tem cheiro. Então, densifica. Então, faz sentido que o espírito use a matéria humana, principalmente mais densificada, para reações. Independente de ser um espírito do bem ou um espírito... Normalmente vai ser assim, quando... Qualquer um pode usar aquele. Ele vai canalizar aquilo para alguma coisa, para alguma coisa positiva ou não. Mas os casos de tentativa de perturbação, você não consegue imaginar uma pessoa sensata indo na casa de alguém e perturbar outra, né? A gente tá falando de seres desequilibrados, né? Quando você vai lá, eu vou lá quebrar um copo. É que assim, eu tenho referências de filmes, né? Então, imagina, sei lá, um filme... O Ghost, por exemplo, os dois, o cara, apesar de tudo, o Patrick, né? Que ele ele não estava numa situação boa. Sim. Ele estava desesperado, querendo comunicação. Tinha tomado. Então ele estava denso. Ele, apesar de não ser ruim, ele não estava bom. Então, você para pensar, se ele foi na casa da esposa para avisar ele que ele estava vivo e tal, era uma tentativa, se parar para pensar, desesperada. Então não é uma tentativa de um espírito equilibrado. Um cara equilibrado não vai na sua casa. Eu vou lá na casa do máfia agora quebrar o copo da casa dele. Mas e o que morreu e não sabe que morreu? Mas também está desequilibrado, né? Quem contou recentemente foi o Admir Serrano. Ele falou de uma pessoa que estava um tempão convivendo com a ex-esposa dele, mas tipo, já tinha morrido há tempos. O próprio filme Ghost, ou Sexto Sentido, fala isso. Sexto Sentido, ele fala... O outro que era... Ele fala assim que os espíritos... Os outros. Lembra que os espíritos veem o que quer ver? Tem um momento que ele fala assim, o menino fala para ele, cada um só vê o que quer ver. E... Se você, eu não vou contar o filme, porque eu não sei quantas pessoas assistiram. Mas tem mais de 20 anos. Mas mesmo assim, eu não vou falar. Ele tá acontecendo uma ação que ele só tá vendo o que quer ver. Naquele momento ele tá tentando curar o menino, mas tem outra coisa acontecendo no meio daquilo. Né? Então, esse surto acontece também. Muitas vezes a pessoa tá aqui no mundo, essa aqui, o cara tá se drogando, estão coisas acontecendo ao redor, ele não tá vendo. Ele tá vendo aquele mundo ali como se aquilo fosse a única realidade. Ele talvez entrou no mundo de tentar roubar para compensar seu vício. Então isso de fato acontece. Os espíritos, eles saem daqui às vezes, ficam rodopiando por aí e enxergam o que querem enxergar,
ele próprio, nesse vídeo, até ponto, tem uma relação próxima a isso que ele falou, né? De viver com a própria esposa sem perceber. Uhum. Eu achei bem tenso quando ele contou. Eu falei, puta, coisa que a gente nem imagina. Ó, @tudoconsciência4874. Sou fumante e tenho consciência que alimento outras consciências através do vício. Mas sei que assim como tem fumantes e não necessariamente são pessoas ruins, também sei que nem todo espírito que vem se alimentar da energia do cigarro que fumo é ruim. Não, funciona assim. Vamos lá. Meio confuso, mas... Não, mas eu entendi. Ele tentou, de forma honesta e bondosa, explicar e não ficar somente fumando com espírito ruim, né? Uhum. O que faz sentido. Mas funciona assim. Digamos que eu seja uma pessoa que seja um cara que faça reiki, tá? E fume. Na hora que eu vou fazer reiki, eu vou me aproximar de seres que vão estar ali comigo. Eu sou um cara legal, velho. Eu não sou ruim. Sou uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Então, vou fazer um reiki. Então, naquela hora, não tem nenhum espírito que se interesse pelo cigarro do meu lado. É que nem você jogar bola. Na hora que você vai jogar bola, você falou que joga bola. Uhum. As pessoas vão jogar bola com você lá, você vai encontrar pessoas que gostam de jogar bola. Na hora que você vai aqui no podcast, os jogadores de futebol normalmente não estão aqui. Você vai estar com as pessoas que vão estar dentro da linha de raciocínio ou de correspondente ao assunto, ou o que você vai buscar. Então, na hora que ele vai fumar, ou os caras que estavam com ele fazendo o reiki, eles não vão estar com ele, e o cara que vai fumar com ele é o cara. E ele ainda vai perguntar pra você, aí como foi lá o reiki? O cara vai fumar. E esse cara que vai puxar a sua energia, ele tá necessitado da energia bioquímica, da transformação que é feita, que só o corpo físico consegue fazer bioquimicamente as coisas que o cigarro faz. O espírito não sente mais isso. Se ele fumar, o corpo astral dele não... Ele até cria uma reação química, mas não é a mesma que tinha aqui. Ele estava viciado naquela. Então, na hora que você for fumar, se você fuma com regularidade, é natural que seres que tenham a necessidade, é super lógico. Você vê, imagine, é desesperador você, com vício, chegar no mundo espiritual e não conseguir mais suprir ele. Não vai. Não consegue. Você vai ter outras coisas que são boas, tá? Lá. Outras alimentações, outras coisas, mas aquela não era uma bioquímica do corpo físico. Uhum. Então o cara não existe, ele não tem como suprir isso, ele vai ter que encontrar um cliente ou alguém para fumar junto. Então é como beber um vinho, é ruim beber sozinho, e você não vai ficar lá dentro do ar, ele vai fumar com você. E o cara que na hora vai estar com você, e não é que ele é ruim, ele quer suprir a necessidade dele, só que a necessidade dele está em cima da sua vontade. Será que ele vai manter a ética? Olha, já fumou 2, eu vou embora. Não, pai velho, fuma mais um aí. Só mais uma, mais umzinho. Pô, vamos lá, brother. Vai. Ele não quer nem seu mal, mas na hora que você está fazendo aquela ação, ele precisa daquela energia porque ele não consegue suprir em outro lugar. E quem está fumando, normalmente tem um dono e ele não vai deixar você ir lá fumar. Eles controlam. A gente faz isso na nossa casa, pô. Agora eu vou colocar um contraponto. Certo. Vamos pensar em vícios recentes. Vício em telas. iPhone, iPad, coisas do tipo. Se é um vício recente, e é um vício que já é provado cientificamente que isso vai te deixar Gera mal, dopamina. Gera dopamina e tem toda uma questão ali em volta. Como espíritos antigos podem estar te influenciando nesse vício de alguma forma, querendo estar contigo ou não? Porque se a gente for colocar na prateleira de que todo vício ele é um problema e pode estar atrelado a algum espírito, sendo um vício recente... Qual que é a... vamos lá. O vício recente, o vício recente no sentido assim, se você está preso numa determinada sensação, provavelmente se ela é muito forte a ponto de você não conseguir ficar sem ela, provavelmente você vai tentar buscar caminhos que façam você sentir a mesma coisa. Eu, por exemplo, o vício, eu não estou falando de sexo, tem gente que não gosta de sexo, tem gente que gosta de vídeos de sexo, é diferente. Tá? É uma sensação de múltiplas coisas acontecendo o tempo inteiro. Agora com IA ainda, imagina onde isso vai chegar. Você consegue pegar um negócio, começar a brincar com o seu corpo, com foto da namorada, com o seu... Você vai fazer miséria com aquilo. Você está preso. Então o cara sai daqui, vai para outro local, ele está preso naquilo, ele não consegue... assim. Então o que ele vai tentar fazer? Se aproximar de pessoas que fazem a mesma coisa. Então o princípio é exatamente o mesmo. Se eu não consigo sozinho, se não tiver uma forma de eu suprir... Porque o vício... Mas aí você trouxe uma coisa milenar.
Que tá relacionado ao sexo. Mas é mesmo o princípio. E se é só uma criança no celular vendo o TikTok. Mas ela tem uma sensação. Se tem uma sensação dopaminérgica que cria uma dependência. Se você sai daqui e se mantém nessa dependência, se por acaso, que é importante, você não conseguir suprir, porque vê, é só o corpo que libera aquela sensação. Provavelmente há chance, sim, de você se aproximar de seres fazendo a mesma coisa aqui. Para sentir a mesma história. Se você está totalmente viciado naquilo, você não consegue ficar sem aquilo. Se aquilo é algo que você depende, você chega a sentir, ficar na rua, as pessoas saem hoje, quer voltar para casa, menino, não quer nem sair. Não quer sair. Prefere ficar ou jogando, quer ver. E será que você vai conseguir encontrar as mesmas sensações? Porque também tem jogos, vício em jogos, que é coisa recente também. Os meninos hoje em dia não conseguem. Crianças não conseguem ficar fora de Roblox, velho. Você está falando uma coisa que teoricamente inofensiva, né? Mas é inofensiva, entre aspas, fora a maldade que pode existir dentro do contexto de seres que se aproveitam lá dentro. Mas se você está com a sua mente travada, tá o dia todo pensando naquilo, vai dormir e acorda pensando naquilo, há um processo de vício já. Se você sai daqui absolutamente viciado nisso, existe a chance de, enquanto você está jogando, de encostar um espírito com a minha vontade. E eu preciso suprir isso. E tá ali. Você tem ideia que é tão interessante? Isso que você está falando. Certa vez eu estava num escritório, eu trabalhava com CLT, né? Eu trabalhava na área de TI, programando. Aí eu, na hora do almoço, eu baixei a cabeça, assim, aconteceu isso 2 vezes no escritório, exatamente a mesma coisa. Baixei a cabeça assim, do nada eu levantei, eu entrei em paralisia do sono, levantei a cabeça fora do corpo. Quando eu olho para o lado, eu vejo 2 caras. Lá tinha uma área de engenharia, eu trabalhava na área de sistema de transmissão de energia, de rede de transmissão no Brasil aqui, de Enel, essas coisas, né? Enel. Aí eu vi 2 engenheiros, 2 espíritos que queriam ser engenheiros. Eles estavam viciados na ideia de serem engenheiros, de viverem como... Eu nunca tinha pensado sobre isso. De viverem como engenheiros, aquela coisa de eu sou, eu faço. Eles ficavam dentro da sala de engenharia, falando com os caras ali. Eles eram tipo obsessores da sala de engenharia. Puta. Vê que ficaram presos numa sensação de glamour. Você parava para pensar numa questão meio ilusória, assim, de que eu sou importante, eu sou engenheiro, nós criamos projetos e tal. Então, isso também, imagina, se até isso pode causar um vício, uma dependência, procurar pessoas que fazem a mesma coisa para suprir seu aspecto, não só psicológico, mas das sensações, a gente não sabe onde é que isso para. Que doideira. Dá até medo, né? Você vê, pô, o que tá no meio? Mas você parar pra pensar, é legal, porque o mesmo princípio vai acontecer pro campo de ideia. Você faz uma coisa super legal, vai ter provavelmente espíritos conectados a você, ou seres conectados a você com aquele padrão. Mas pode ter uns do bem também? Também, tipo assim, é exatamente isso que eu tô falando agora. Só que não vai ser por uma questão de... Assim, o cara é, entre aspas, viciado em fazer o bem, né? E então eu procuro seres que, tendo bons pensamentos, está fazendo ações que sejam legais. Então, provavelmente, você vai ser aí instruído, intuído, você vai ter ideia sobre aquilo ali, porque vai estar caras perto de você. Eu acho que isso é para todos os lados. Roberta Silva. Olha, penso como os dois, viu? A espiritualidade virou uma questão totalmente capitalista. Aprendi isso com o nosso irmão querido Chico Xavier e você, Saulo. Você concorda com isso? Não totalmente, mas eu concordo em 90%. Assim, vou explicar. Eu costumo falar que tem uma frase que é assim, de 0 a Chico, ela falou do Chico Xavier, né? O quanto que nós estamos espiritualizados agora? Vamos fazer... Porque assim, eu não consigo ter uma régua de saber espiritualização. Sim. Mas eu consigo ter uma média. Para mim, eu nunca vi um cara que tinha condições de estar milionário, bilionário, e saiu no quartinho ali. Então, acho que ninguém vai chegar, ou no máximo vai ser até ali, tá? No sentido de... Você acha que o ponto máximo é o Chico Xavier? Que é de 0 a... Pelo menos assim, porque assim, talvez Jesus é maior, claro. Sim. Mas Jesus eu só vejo no livro, na Bíblia. O Chico estava aqui, cara. O Chico estava aqui do lado. O exemplo maior seria os mestres e tal. Mas o Chico eu vi. Eu vi ele psicografando o livro, eu vi entrevistas do cara, eu vi ele no quartinho pequenininho, eu vi ele desencarnando mais simples, ali bem velhinho. Então assim, de 0 a Chico, como que nós estamos? Eu acho que existe uma coisa que ela tem que se ligar. A espiritualidade, ela continua forte, mas ela não é a espiritualidade dos AdSense do Instagram, entendeu? O que aconteceu? Nós passamos a ficar mais em casa. Os centros espíritas nunca deixaram de existir, são super caridosos. O Centro Umbanda também. Então lá, pode ir lá, você vai tomar passe, senão ninguém vai lhe cobrar nada. Você vai ajudar se você quiser ajudar. A Rosa Cruz, outros lugares também. Então a espiritualidade, ela continua por aí.
O que aconteceu foi que nós passamos a ser seres instagramáveis. Então você fica ali subindo, o que acontece? Marketing digital. O cara que quer vender aparece para você, porque você está pesquisando sobre espiritualidade, você pesquisou reiki. Você virou o produto. Aí você vai subindo, ó, curso de reiki. Então, assim, a imagem que nós temos da espiritualidade é que ela virou capitalizada. E, de fato, a internet está assim. Aqueles que querem se vender, que querem vender, que estão fazendo da espiritualidade um produto altamente, somente rentável e com pouca ação, porque eu acho assim, que eles estão na internet. Então, você vai ser pego por essa malha e você vai ter essa imagem mas não está só aí. Eu acho que, até falando sobre isso, todas as pessoas que fazem espiritualidade, principalmente espiritualidade, mas tem que estar em tudo, mas principalmente, deveriam deixar, eu acho que deveria falar, olha, galera, é o seguinte, eu vou fazer um curso de projeção astral, tá? Meu curso custa, até lá, R$300, mas tem que falar o preço, a primeira coisa. Mas temos 100 vagas, 20 vagas é para quem não pode pagar. Entendeu? Se você não pode, por quê? Porque espiritualidade é para todos. Se for só para quem pode pagar, não é espiritualidade, é capitalismo. Então, quer dizer, o cara que nasceu pobre, ele não pode nunca ter acesso ao seu conteúdo. Acesso. Então, me perdoe, isso é uma outra coisa, mas não é espiritualidade. Olha, eu preciso manter, eu pago auditório, eu tenho custos e tal. Então, se você puder, venha pro curso. É um preço educado. O que a igreja faz. Não é um preço absurdo. Por R$300 é caro? Mas não é absurdo. Mas você vai mandar um e-mail para mim, tá? Você vai avisar você que você não pode. A gente vai ter uma lista aqui. Nós vamos deixar com que 20 pessoas participem sem custo. Por quê? Porque é para todos, tá? Fora isso, nós vamos tentar pegar esse material depois e disponibilizar para outras pessoas também acessarem. Na hora do curso, não, porque fica mais restrito, mas depois todas as pessoas podem ter acesso. Eu acho que isso é a espiritualidade correta, equilibrado entre o que nós tínhamos dentro do Chico Xavier, e que ninguém vai chegar nisso, e com o novo mundo do que está aqui. Isso precisa ser divulgado assim. E acho que nós, consumidores de espiritualidade, deveríamos começar a consumir pessoas que façam isso só. Entendeu? Como um vegano consome produtos que não têm origem animal. Sim. Olha, eu só consumo pessoas que ajudam os outros. Eu posso pagar, entendeu? Eu vou pagar. Mas eu vou dar prioridade àqueles que estão ajudando aqueles que não podem. Porque aí você começaria a fazer de forma, entre aspas, forçada. Uma filtragem natural. Não filtragem e forçar os outros que estão virando com espiritualidade capitalista a fazerem isso. Então, mesmo que eles finjam ser bonzinhos, melhor do que está aí. Galera, é o seguinte, é isso aqui e tal, porque o mundo já vai ser melhor assim. Se você quiser fazer alguma coisa, mesmo querendo ganhar. Seria uma espiritualidade, um capitalismo espiritual. Digamos assim, você continua ganhando, mas você ajuda quem não pode. Assim, eu acho que esse meio, ela está certa. Mas, vamos pensar ali, a Igreja Católica. A Igreja Católica, você vai... Perdão. Tranquilo. A Igreja Católica você vai, se você tiver a possibilidade, na hora que passa o cestinho ali, você colabora. Agora, vamos fazer um comparativo com, sei lá, cerimônias de ayahuasca. Não é todo mundo que tem acesso. Eu já trouxe um pessoal que tem uma comunidade aqui e eles falam, não, mas se a pessoa quiser muito, a gente vai dar um jeito. Mas você percebe que é uma coisa muito elitista, porque tem que fazer uma viagem até o lugar tal. Por isso que eu penso assim, é preciso, isso está acontecendo, tá? Essa filosofia, porque está todo mundo fazendo, aí você vai fazer também, vamos fazer uma imersão, vamos não sei o quê, fica tudo cobrado, tudo caro. Todas as pessoas podem ir lá? Não, todas as pessoas podem pagar passagem de avião, podem pagar hotel, podem ir no resort, não podem. Então tem coisas que são... Então o que é preciso fazer? Fazer um planejamento. Se você vai fazer, por exemplo, um evento desse, sempre abrir, e eu acho que tem que ser estampado, tem que ser falado mesmo, galera, olha, custa X, porque as pessoas não falam preço, entra em contato, não, fale o preço. Qual é o seu preço? Eu acho que deveria ser obrigatório, assim como você vai numa vitrine, é obrigatório. O preço no link, na mensagem direct. No direct. No direct. Porque você não é obrigado colocar as lojas são obrigadas a ter preço. Sim. Não podem não ter. É obrigatório. Eu acho que isso é uma questão até de não estar embutido ainda, mas não vai demorar muito para que isso seja lei, tá? Você precisa falar o preço do seu produto. Fala. Meu preço é tal. Mas... O cara te leva para uma live para você assistir por 2 horas, para ir anunciar o preço, para ir depois abrir um carrinho de venda. Cara, é toda estratégia de marketing digital. Eu acho uma sacanagem para quem é espiritualista também. Porque vê que interessante. Eu vou fazer
um curso para abrir a lucidez. Aí eu queria, lançamento. Curso de abertura de lucidez, por exemplo. Eu uso marketing digital para isso. Aí tá lá, eu entro no curso, ó, daqui a 2 horas, só você vai ter esse preço daqui a 2 horas. Aquelas páginas tudo feitas, olha, isso aqui, olha, os depoimentos, não sei o quê. Acesse agora. Aquilo Fórmula é técnica de lavagem de cerebral. Como que você vai aqui que eu faço? Galera, eu começo tirando sua lucidez para dar depois. É um contrassenso por definição. Eu acho que a gente deveria usar... O melhor marketing que hoje em dia é a honestidade, é a demonstração de que você está fazendo uma coisa que você não quer enganar as pessoas, que você sabe o que você está fazendo. Olha, galera, é um curso que eu estou fazendo, a ideia é fazer isto, o preço é tal, tá? E aí vem a última parte que eu acho importante. Tá aqui, ó. Se você não pode pagar, fala, porque você precisa fazer. Eu preciso dar acesso. Porém, você que pode pagar, faça. Eu preciso de você. Mas foge totalmente das técnicas. Eu preciso que você... Porque é o seguinte, como é que eu vou manter tudo que eu faço? Como é que eu vou ajudar os outros se você não tiver minimamente ajuda? Então, priorize pessoas que ajam dessa forma. Acho que a gente tem que lutar contra essa espiritualidade que está aí agora, onde é só ganhar dinheiro. E outra coisa, sabe o que é pior? Eles ganham dinheiro e ainda saem como evoluídos. Fica um ar de superioridade, assim. Eles vão lá, ganham uma fortuna, cursos caríssimos, não quase... E ainda sai com aquele ar de que é um ser de luz, cara. Isso é uma coisa que tem que... Próspero, né? Próspero, prosperidade. Isso, você parar para pensar, a migração da Igreja Católica para a questão protestante, inclusive os países, foi exatamente a prosperidade dos países, foi em cima disso, você parar para pensar. A Igreja Católica, ela ligava você à pobreza, né? E você, quanto mais simples, melhor. Enquanto o outro é o seguinte, quanto mais próspero você tiver, mais Deus está perto de você. Então, eu acho que a gente fez isso na espiritualidade, entendeu? Eu estou rico, eu estou não sei o quê, eu sou super espiritual, e porque eu sou próspero, porque a espiritualidade está comigo, meus mentores, minha luz. Acho que a gente tem que sair desses dois caminhos. O caminho é simples. Faz o bem, ganhe seu dinheirinho, que nós precisamos. Tudo é custo. Um estúdio desse é custo, você está assistindo é custo, seu equipamento, sua internet é custo, seu tempo é importante. O maior valor que a gente tem hoje é o nosso tempo. Então, coloque o seu tempo no lugar certo, na questão espiritual, nas pessoas que estão movimentando. E vamos divulgar isso. Divulgar à frente. Ó, galera, ó, abra aí para quem não pode também, que é isso. Eu posso pagar. Eu posso pagar. Mas acho injusto, porque eu sei que tem gente que não vai conseguir. Seu material é bom, cara. Como que você só fica para quem pode pagar? Você percebe uma espiritualidade elitizada no sentido até estético, sabe? Parece que tem uma direção de arte, assim, as roupas que as pessoas vestem, a estratégia que ela usa, o cenário, a maquiagem, sabe? É quase assim, transformamos uma rave numa cerimônia religiosa, espiritual. É uma tendência isso? Porque ela nossa, como eu sou good vibes, sabe? É adaptável. Eu acho que a gente está passando por uma parte boa. Nós estamos mais espiritualizados. Pô, você vai aqui na Avenida Paulista ali, tem cristal e incenso na vida inteira para vender. Mas é meio hypezinho, né? Sim, mas mesmo assim, o que aconteceu? Acontece uma espiritualidade mais... Pop? Não, ao selfie. Por exemplo, eu compro um cristal, hoje as pessoas estão comprando pedrinhas, mas para ela própria. Então, elas estão no meio ainda da coisa da matéria, elas se materializaram, mas é para ela a espiritualidade. Eles já não tem um despertar para o que de fato é o processo espiritual, que é fazer do mundo um lugar melhor. É fazer, sei lá, não é você só ser um ser de luz, um ser de paz, ou ser good vibes, mas é permitir com que outras pessoas tenham acesso às coisas que só você... Não é você ir para casa comprar sei lá, um cristal gigantesco que a gente vende hoje em dia, uma ametista de 20 mil reais. Não, é você permitir com que o processo circule para todas as outras pessoas. Não, mas esse é o ideal. Mas parece que é uma espiritualidade para mostrar, sabe? A ideia é porque isso exatamente, isso pega o perfil das pessoas que continuam dentro do aspecto da ilusão do dinheiro, da finança, da Matrix, da Voodoo e tal. Pô, porque você ser good vibes hoje, num lugar desse, como é que faz para trabalhar? Quem que tá mantendo aquela vida toda? Como é que você paga? Good vibes Vila Madalena, sabe? Como é que você paga 3 mil reais no curso, né? Ou você teve alguém que faz, você tem um trabalho, mas é um empresário, ou tem alguém mantendo. Você já veio de uma situação assim. Sim. Então, assim, normalmente são pessoas com poder aquisitivo maior. A ideia é pegar essas pessoas, entendeu? A ideia toda é conseguir fazer uma imagem de que aqui você vai se espiritualizar, aqui é super de luz, mas você vai ter todos os confortos e que o dinheiro pode pagar. Mas são todos que vão conseguir fazer aquilo? Não, são os... Vira uma coisa de elite. Comer, aliás,
com as devidas respeitos, as feiras são baratas, mas a comida vegana é cara. Porra, se é. Você vai no lugar hoje, se industrializaram o negócio. Você não acha em todo lugar. Entre aspas. Caríssimo, porque não é tão industrializado como. E aí você vai comprar uma comida lá em cima o preço. Então também não é para todo mundo. Aqui perto, 1 quilo vegano, é o dobro do preço. Porque não é para todo mundo, entendeu? Fala, ele é um negócio elitizado. Então a gente precisa começar a trabalhar esse mundo de consciência, onde você não está fazendo um marketing para pegar o dinheiro do rico, que é espiritualizado. Não tem nenhum problema ser rico. Lógico que não. A prosperidade é uma coisa incrível, é muito bom. Inclusive a gente luta, né, para chegar numa condição melhor. Mas com a consciência plena de onde eu estou. Espiritualizar é o seguinte: eu quero vencer nesse mundo, mas eu não quero ir sozinho. Eu vou facilitando a vida de outras pessoas no meio da jornada. Olha, pessoal, estou crescendo, tal, faço medicina, um dia eu vou ser médico, mas eu não deixo de ir no meio seja como médico, lá é outra história, mas é aqui agora de fazendo as coisas que são possíveis. Dá para fazer alguma coisa o tempo inteiro, a gente lutar contra esse processo de ilusão do processo da espiritualidade, que é a transformação do capitalismo, na verdade. Ele criou essa imagem, então vem aqui, vamos fazer um curso no resort. R$5.000, você vai sentar, tem um quarto, você vai sentar na beira da praia. Não é espiritualidade, tá? É a estrutura que eu estou te oferecendo. Não, a espiritualidade também, mas assim, ele coloca ali a espiritualidade como um meio, né? Um gatilho ali para te atrair, só que aí ele coloca todo um ornamento. Vai pegar quem ali? Não, pega quem tem grana. Exato. E aí, no final, pega o cara que tem grana, que é massa. O cara realmente é místico, ele é legal, ele tá naquela coisa. Mas ele nem percebe, ele vai lá, ele se sente bem. É um cara que é um professor de espiritualidade de massa. Mas você parar pra pensar, é elitizado. Porque é só para quem pode. Então, como é que faz para fazer um meio termo? Você pode até fazer. A espiritualidade tá ali, te pergunto? Tá também, mas não só. Também. Mas é assim. As pessoas que têm condições também são espíritos, mas não são só eles. A espiritualidade ali é aquela velha história. Uma pista. Os carros estão lá? Estão. Estão os carros das pessoas que não podem pagar o pedágio? Não, cara, o cara vai dar a volta por trás, ele vai pela estrada de barro, porque ele não pode passar por ali, entendeu? Ele não tem condições de pagar, sei lá quantos de pedágio, então ele vai tentar achar um jeito para sobreviver. Então, falar de espiritualidade também está do lado do seu João, que passou pelo lado e não conseguiu ir no resort fazer o curso de informações tão importantes que ficam restritas ali aquele local. Não quer dizer que não esteja lá, então. Está em todos os lugares. Mas ela também vai se preocupar com quem não pode, é isso que eu tô falando. É só um filtro. É só um filtro social, vamos dizer assim, então. É corpo, cara. É um filtro social, assim, eu sou espiritualizado, mas eu sou da elite, não quero estar no mesmo ambiente que o seu João. Exato. Ou também tem isso, né? O nível é muito alto. Eu vou na igreja que tá todo mundo lá, povão. Não, eu tô aqui. Inconscientemente embutido. E a gente precisa ter a consciência. Ter uma sensação de que é para todos, né? Por isso que eu acho que a gente tem que achar um jeito de falar uma língua para todos, de fazer com que a pessoa que tem uma condição ela consiga se sentir bem, ser bem recebida, mas a outra pessoa também tem acesso. É para todo mundo, não pode ser só para um. Senão a gente vira o mesmo princípio. Olha, quem é rico paga uma escola particular, consegue passar na Universidade Federal. E o outro que está na dificuldade ali, ele vai ter que... Mas eu acho que é meio, talvez, utópico pensar nisso. Porque, assim, vamos comparar com grandes eventos. Certo. Pensa num futebol, num jogo do estádio. Todos têm acesso, Tem os níveis de acesso ao futebol. Você pagando R$30, R$40, se você for de uma torcida organizada, você consegue assistir. E o cara que vai pagar R$2.000 por um camarote. Tá todo mundo vendo o mesmo jogo, mas com as segregações distribuídas pelo estádio. Isso não tem como não seguir da segregação, ela vai acontecer. Não tem. Pensa Catedral Nossa Senhora Aparecida. Tem lá acesso livre, mas tem as divisões ali. Ali tem um camarote, tem um acesso diferenciado para certas pessoas. Tá segregado. Mas assim, mas acho que tudo você acaba segregando de uma forma ou outra. Porque o ser humano é assim, né? Por exemplo, mas a gente mesmo assim tenta. Por exemplo, existem pessoas que têm uma facilidade maior para entrar nas universidades, por uma necessidade histórica e outras coisas, tá? Há uma segregação, porque no curso em si, não. Mas na hora que você vai para o curso, onde você dorme, como você estrutura, não tem como, por exemplo, apesar de você dar acesso a todas as pessoas são diferentes. No final, elas vão ter dificuldades diferentes. Por exemplo, se você abre um curso gratuito no Rio de Janeiro, tem cara que consegue pagar um avião, tem cara que não consegue, entendeu? Então, isso sempre vai acontecer, as dificuldades vão acontecer. A utopia é
pensar fora da caixa, fazer uma coisa que ninguém faz. Mas eu costumo pensar assim, o certo é o certo ainda que ninguém faça, e o errado é errado ainda que todos façam. E a gente não pode deixar de tentar, ainda que hoje não seja uma realidade. A gente tem que trabalhar. O errado. Não pode, a gente tem que tentar. Talvez a gente não consiga nunca, mas só vai saber se tentar. Pode crer. Muca The Best. Eu já gastei tanto dinheiro com cursos para tentar evoluir e só fiquei pobre. Eu sou astróloga e jogo tarô e tenho muita dificuldade em atuar nesse início justamente por eu achar que algo ligado à espiritualidade não se nega. Faz assim, ela tem razão, ela se preparou e tal. Faz assim, eu tô até com eu tenho uma ideia sobre isso, assim. Faz um planejamento para você não sentir culpa. Por exemplo, um dia eu vou ser médico, eu vou ter que cobrar. Ou vou trabalhar em algum lugar que vai me pagar. Eu preciso sobreviver. Mas eu pretendo abrir a cada, 10 pacientes que eu atendo, um é gratuito. Não quero nem saber quem é. E vou atender. Então faz isso. Entendeu? E avise. E fale para as pessoas. E peça para divulgar. Galera, é o seguinte, eu sou taróloga, eu sou astróloga, eu faço isso. Eu atendo as pessoas, meu custo, gasto R$150 meu atendimento. Joga aqui 60. Ficar um pouquinho mais, tal, isso aí. A cada 10 pessoas que eu atendo uma de graça. E tá aqui, minha agenda é explicada. Tá aumento, 6 do 10. 10 do 10, galera, próximo é gratuito. Tá aqui, já tem uma pessoa na fila para atender. Então isso vai fazer com que você tenha uma consciência melhor, você tenha uma consciência coletiva, que você durma melhor e que você consiga ganhar seu dinheirinho e sobreviver, porque você precisa ganhar seu dinheirinho. Você tem que ganhar. Então, e outra coisa, eles falam, cara, se você pode pagar, porque dinheiro é uma energia, só isso. Alguns têm, outros não. Outros vão ter outros tipos de energia, que é gratidão, outras coisas. Então, você vai, se você tem a energia, me ajude. Esteja comigo, porque eu vou estar com todos. Eu tenho a minha energia, que é o que eu faço. O que eu faço, eu facilito, eu preciso ganhar, então o que eu faço? Me adapto, mas não deixo de fazer. Isso faz com que eu durma melhor. Isso vai fazer com que você durma melhor com essa informação, tá? Como eu falei, de 0 a Chico, nós não vamos chegar em Chico, tá? Em Chico Xavier. Mas não precisa ser assim. Chico era um extremo. A gente pode ir no meio ali. O mundo vai ser muito melhor se todo mundo pensar só assim já. Pô, isso é legal. Eu penso em fazer isso também há um tempo, de alguma forma colaborar não só com todos os convidados que a gente traz aqui a informação, mas assim, de trazer pessoas próximas para colaborar no desenvolvimento também, mas ainda não cheguei num caminho. Você me deu uma ideia legal, aí eu começar a pensar nisso. Talvez produzir algumas pessoas, a gente produz vários projetos aqui, mas a cada mês a gente vai fazer um de graça e colaborar com uma pessoa que está iniciando. Eu ainda acho que nunca tinha pensado nisso. Eu ainda acho que isso tem que ser assim, e a gente tem que incentivar. Eu tinha até uma ideia de fazer. Eles têm um domínio chamado Capitalismo Espiritual. Desse nome, exatamente, não fiz nada ainda. Qual era a ideia? É bom, hein? Era pegar o seguinte, por exemplo, cadastrar pessoas inicialmente ali e fazer assim, ó. O Máfia, ele tem um projeto ali. Ele tá ajudando as pessoas e tal, então tem uma fila, tem um cara que é médico. Cada 10 pessoas que ele atende, uma é gratuito. Aí você tem um cara que faz caneca. Cada 50 canecas que ele faz, ele dá 2. Tem um cara que faz camisa. Cada 20 camisas que ele vende, ele doa uma. Sim. Então, o que ele faz? Galera, vamos tentar consumir produtos dessa lista inicialmente. Sim. Depois você vai pro resto. Você vai nessa lista, são preços educados. Legal. Você vai no médico, vá nesse. Entendeu? Porque esse cara, ele se garante, ele se coloca à disposição da sociedade. E você não tem intermediação. Entendeu? Sim. Governo não intermedia, ninguém nada. Por quê? Se tiver incentivo de governo, vai dar ruim, vai dar corrupção. Sim. Então, você, por exemplo, se eu vou fazer essa caneca, eu vou pagar os impostos dessa caneca, eu não quero o governo no meio. E eu estou doando plenamente essa caneca depois de tanto para uma pessoa que não tinha essa caneca. Então, o que eu vou fazer? Vamos consumir produtos de pessoas que estão dentro dessa filosofia. Uma contribuição social, uma contribuição social. Demais. Entendeu? Ó, eu deixei aqui um umbral para agora, um tema mais profundo, né? Ó, @querendo entender. Se ele pode projetar a consciência, então por que não trabalha localizando pessoas desaparecidas, solucionando crimes e outras coisas do tipo? Gente, parem de cair nesse tipo de picaretagem. Mas a pergunta dele faz sentido, mas ela faz sentido pela ótica com que ele enxerga. Porque, vê, a fotinha é da Nazaré aqui. É tranquilão. Ele é bom. A pergunta dele foi boa. Vê, como funciona a cabeça da gente aqui? Eu estava na minha casa e vim para cá. Então eu saí daqui e fui para lá. Então é bem simples. Se você consegue fazer isso, sai daqui
e procure pessoas que você não sabe onde estão, certo? Encontre-as, volte e avise. Mas primeiro ponto, a gente tem um fator dimensional que muda tudo que você imaginou, toda a forma como você pensa, irradiou sua localização. Bugaria, Waze, Maps e tudo mais. Acontece um processo muito interessante nas frequências. Assim que você sai do corpo, a primeira coisa que acontece quando você se afasta do corpo, em 90% das vezes, é você sair da frequência próxima onde o corpo está. Ou seja, para você ter ideia, é tão incrível que você às vezes se afasta, olha para a cama, o corpo some, você não vê mais ele. E muda o quarto, começa a mudar tudo. Por quê? Você não consegue ficar na mesma frequência visual onde o corpo está. Você consegue. É um multiverso. Exato, é mais difícil. Então, por isso que não é tão simples. Porque quando eu me desloco, eu não me desloco nessa dimensão. Você nem consegue voltar tão fácil. É muito difícil. Fora isso, nós temos outros fatores. Você tem fatores conscienciais que não é tão simples. Porque a gente se esforça para ter um nível razoável de consciência. Não está falando de consciência plena. Você não está falando de conseguir, olha, eu saio a hora que eu quero, vou para onde eu quero, como eu quero. Até porque ir para onde quer significaria dizer que eu tenho controle da frequência. Eu estou vindo aqui e vou para ali. Só que essa dimensão muda. E quando eu digo muda, é totalmente. Eu não consigo mais ver corpo. E é uma questão física mesmo. Física no sentido de como funcionam as questões moleculares dessa região. Então, por isso que a pergunta dele faz sentido sob a ótica de quem está no corpo. Os experimentos que nós tentamos fazer para comprovação, eu tentei pegar esse livro aqui, esse livro aqui, eu coloco ele aqui, um livro de Platão, na outro local, você coloca lá, eu saio do corpo, vou lá naquele quarto, vou ver esse livro. Quando eu saio daqui, vou nesse quarto, o livro não está mais lá. Por quê? Porque eu saí da dimensão física. Mas tem uma coisa que é legal. Quando eu pego esse livro e coloco perto de mim, aqui, eu entro em paralisia do sono. Na hora que eu me desloco em paralisia do sono, enquanto eu estou dentro da aura do corpo, eu me mantenho na mesma frequência que o corpo está. Então eu consigo olhar... Por aproximação. Então. Por aproximação. Tá. Eu consigo olhar para o livro. Então a técnica de tentar isso, que eu estou tentando fazer, junto às questões espirituais, científicas, lá de metodologia da faculdade, é a seguinte. Eu entro em paralisia do sono, e coloco uma caixa aqui do meu lado, com alguma coisa dentro, tento colocar a cabeça dentro da caixa. Uma senha, sei lá. Uma senha, ver o que tem dentro. Tá. Porque isso garante que eu fico na mesma frequência. Só que... Mas não você colocou lá, alguém colocou. Alguém colocou. Tá. Vai ter um processo que eu vou tentar ver e vamos tentar comprovar. A hipótese é que a consciência consegue sobreviver, né? Mesmo com o corpo dormindo, ela consegue ficar acordada com o corpo dormindo. Ela fica desperta. Por isso que a pergunta dele é relevante. Mas ela também está munida dessa visão mais monodimensional. Por isso que eu falo, ele tem razão. Vai lá, ajuda o fulano que eu digo mais para ele. Continue, assim, com as devidas ações, pensando dessa forma. Que a gente não sabe quem são as pessoas que, por exemplo, eu não quero pegar seu dinheiro. Entendeu? Não quero lhe enganar. Não é esse o propósito. Mas tem pessoas que vão fazer questões sensacionalistas, que não são todas, e vai ter uma intenção embutida ali no meio daquilo. Então, de fato, ele precisa continuar questionando, mas com devida observação que, apesar disso estar meio que contaminado, não são todas as pessoas assim, tá? Então, o pensamento dele está correto, mas ainda está extremo sobre colocar todo mundo num pacote. Teve 20 respostas isso aqui, ó. E um dos procure aprender mais sobre o assunto antes de abrir a boca. Declaração como a sua depõe contra você mesmo. E vários outros. Não, mas é normal que as pessoas fiquem revoltadas. E o pessoal se revoltou. É só colocar ele no posicionamento de que ele só é uma, entre aspas, vítima de tudo que ele está vendo aí. E é a forma como ele processou a realidade. E até certo ponto é respeitável. Sim. Né? Ó, @mistérios e curiosidades. Tem gente que não acredita em extraterrestre, porém acredita em anjos e demônios ou fantasmas. Já parou para pensar que talvez tudo, talvez tudo seja a mesma coisa com nomes diferentes? É como céu, inferno, dimensões, outros céus, Matrix. São nomes diferentes que falam da mesma coisa. Tem razão, né? Tem gente que... Tem tudo, né? A forma como as pessoas enxergam. Tem gente que é mais conectado, não estuda muito sobre extraterrestres, né? Tem gente que estuda mais sobre os anjos, sobre os demônios. Ela tá certa. Tem vários nomes que são usados para as mesmas coisas. Mas o mundo é complexo, as coisas são muito grandes. Quando você começa a estudar, por exemplo, você começa a estudar a anatomia das coisas, você vê que a complexidade de uma folha, a complexidade de um corpo humano, é muito grande. Nós temos uma quantidade muito incrível de enzimas, de bactérias, de vida, de células, de enzimas. Então, por isso que, assim,
é complexo. As coisas não são tão monoideais, elas são muito subdivididas, tá? A gente não entende nada do que está acontecendo aí fora, mas ela tem razão sobre nomenclaturas e sobre a questão de... Tem gente que não se dedica a um lado ou outro, né? Um estuda mais ET, outro estuda mais uma coisa. A gente não tem como saber tudo, né? Ela tem razão. Que bom. Que bom, não sei se que bom, né? Nelson Luiz, um umbral é um estado mental, não é tangível, e quem manda lá é a sua consciência na vibração de medo e culpa. Mais um doutrinador do medo. É porque assim, quando você... Doutrinador do medo é pesado, hein? Porque as pessoas também podem ter uma visão mais romântica das coisas, né? Mas vejamos, vamos trazer para a sociedade da gente aqui agora. A gente não pode chegar aqui e falar com a sociedade e tal, mas a sociedade está perfeita? O sistema, como é que tá? A gente está vivendo uma situação... De perto, perfeito. A gente está vendo tráfico forte. Então, você poderia me chamar de um doutrinador do medo da sociedade? Quando eu falo que existem... Porque o assunto, ele flutua. Tem hora que a gente está num lugar, tem hora que está por outra, tem hora que a gente vai falar do umbral. Uhum. Como tem horas que nós vamos falar da violência social, como tem horas que nós vamos falar do tráfico, das coisas que estão acontecendo, das guerras no mundo. Então, o mundo é difícil. Então, quando a gente está falando que a gente precisa fazer alguma coisa, que você não pode afirmar num determinado ponto que eu sou um doutrinador da maldade social. Não. Eu estou falando que a sociedade, ela tem partes que estão realmente dentro de uma concepção malvada, onde seres acordam de manhã cedo por vários motivos que a gente não sabe quais, colocam a arma na cintura e sai para roubar. Ou pega uma caixa, infelizmente, fazendo mau uso dessa imagem, como se fosse vender um entregador e vai roubar celular no local. Ou um político levanta, em vez de fazer alguma coisa, vai desviar recurso. Então ou um cara vai planejar um governo, em vez de fazer alguma coisa, faz uma guerra para invadir outro país. Então nós estamos vivendo num ambiente onde existe a maldade, mas não existe só a projeção astral. Ela não leva só o umbral, ela leva também, principalmente, as coisas mais densas. Se você sai hoje na rua, você vê gente deitada na calçada, aquilo é uma violência. Você vê gente morando em casas sem telhado ou mal construídas, com uma situação não muito agradável, é ruim também, mas não tem só eles, tem casas legais, tem pessoas equilibradas, então depende da forma como você enxerga. Às vezes você pega um contexto e você determina que a pessoa falou que é um doutrinador do medo, não. Existe a violência no astral também, existe. Você sai do corpo, ela existe. As pessoas continuam desequilibradas, os espíritos continuam em estado. Existem máfias no astral, como existe aqui. Mas não são só elas, mas existe. No momento que a gente fala que existe máfia de laboratório, de farmacêutico, máfia de gente que vende droga, máfia de tudo. Máfia dos fiscais, dos fiscais e tal. E você vai falar, nossa, o cara só fala coisas ruins. Não, existem projetos legais, existem pessoas boas no meio disso. Só que isso grita muito, porque isso pega todas as pessoas. Pessoas que não conseguem fazer um tratamento porque é muito caro. Pessoas que não conseguem ter um acesso, porque no lugar onde elas vivem, o tráfico está embutido, vai na esquina, o cara está com a arma na mão. Então, isto está correspondendo ao que eu entendo o que ele falou, mas nós não só falamos sobre o mal, não, tá? O umbral, ele existe, mas existe várias coisas legais. Falamos, inclusive, sobre mentores, seres inteligentes, que a gente já falou que se aproximam de pessoas, porque instrui ela a fazer coisas boas. Falamos de Chico Xavier e outros seres que são legais aqui. Você consegue me dar uma explicação clara e objetiva do que realmente é umbral? Porque eu já ouvi respostas diversas e vai para vários lados, tem várias camadas. O que, de fato, é um umbral? Vamos imaginar um planeta Terra antes que não tinha a consciência humana, só tinha os animais, tá? Então existia um sofrimento estampado, que era uns seres morrendo, um atacando outros, dinossauro comendo outros, as plantas ali, mas era uma maldade inconsciente. Uhum. Aí, o que provavelmente existia? Uma frequência mais ou menos e outras mais afim, que seria dimensões próximas. Quando chegou a complexidade, ou nós começamos com a nossa consciência a nascer aqui, nós começamos a ter um nível de liberdade onde nós poderíamos fazer a maldade com alguma consciência. Então isso começou a criar campos. Imagine, uma quantidade incrível de pessoas com raiva porque tinham sido mortas, uma quantidade incrível de pessoas com ciúmes, uma quantidade incrível de pessoas com depressão, com medo. Então, campos vibracionais? Pessoas morrem nascendo. Morreu com o cara na nome da caverna, tacar a facada na cabeça do outro, esmagou. Aí ele aí ele começa a seguir o outro com raiva, ele não sai. Então isso começou a gerar campo. Tá. Aquilo começou a criar. Umbral, na verdade, são zonas de frequências
de seres que passaram por diversas vezes pela mesma coisa, várias vezes, aquilo criou uma identidade. É como se fosse uma massa de vida. Você consegue viver naquele ambiente, porque aquilo vai se adaptar a um nível de consciência extrema, pessoas com vício. Então, aquilo começou a existir. Então, começaram a aparecer frequências que comportavam pessoas. O que acontece? Se você é um cara violento e desencarna com violência, provavelmente já existe, essa frequência já existe. Porque várias outras pessoas já foram violentas. Então, umbral é isso. Passando desse princípio, a energia foi criada de acordo com o comportamento. Se um dia, utopicamente, nós desejamos muito isso, nossos melhores sonhos, a humanidade começa a melhorar, as frequências deixaram de existir, as de umbral. Se ninguém mais fizesse maldade, se não existisse mais ninguém que prejudicasse a outra, se a gente conseguisse não ter raiva ou não ter instalo, imediatamente, aos poucos, ia começar a se dissipar, porque não ia começar mais a ser alimentado esse processo. Então, existiriam frequências de pessoas que conseguem ser equilibradas, pessoas que pensam, pessoas que gostam da arte, pessoas que fazem o bem. Então, essas frequências também começam a existir. Todas elas começam a aparecer, porque são como se fosse habitar. Você cria um habitar. Então, o umbral é exatamente isso. Ele é uma consequência de seres que existem hoje e já existiram. Mas nessa explicação, então, os seres de luz, por exemplo, os seres do bem... Também tem o lugar deles. Então, mas aí não faz sentido. Por que não? Porque se a humanidade começar a ficar boa, e pode ser que um umbral deixe de existir por conta disso, os seres bons ficam lá também? Tipo, é porque é uma questão de frequência, por exemplo. Qual é a tendência de uma pessoa legal, por exemplo? Ela não vai ficar na Cracolândia, não porque ela não gosta, porque não faz sentido. Entendeu? A tendência é que você vou sentar perto de pessoas que sentam no jardim para meditar, um exemplo. Sim. É natural, não é uma questão de segregação. Você até vai lá para ajudar, você tem vontade de ajudar aquelas pessoas, mas você não pode ficar ali, não faz sentido, entendeu? Mas, tipo, digamos que um ser do bem, ele tá de passagem no umbral, não que ele vá... Ele vá como um médico, vai, ou como uma ambulância, o SAMU vai na estrada pegar uma pessoa que precisa de ajuda. Mas podemos dizer que o umbral é um lugar de seres do mal. Seres que estão em estado interno característicos à existência de outros santos que sentiram parecido. Por exemplo, quantas pessoas já sofreram com depressão no planeta? Não quer dizer que é do mal, mas não, está num estado... é uma consciência. Claro que também pode ser do mal, entre aspas, nem que seja no mal temporário. Por exemplo, a pessoa que está assaltando, matando, praticando homicídios, é uma pessoa do mal. Sim. Existiram outras pessoas assim na Terra? Muitos. Você concorda que se existe uma consequência magnética, esse ambiente foi criado por uma reação em cadeia, então há uma grande chance de você fazendo isso, você ficar na mesma frequência ou aprisionado em determinados padrões. Você concorda que se um dia não existir mais assassinos, não existir mais pessoas que façam isso, essa frequência vai deixar de ser alimentada, em algum momento ela vai se utilizar, então não vai ter mais espaço para quê? Porque não precisa mais comportar. Então é mais ou menos assim que funcionam as zonas. Então por isso que você sai do corpo, você vê, as pessoas estão difíceis, elas estão sofridas muitas vezes, elas estão com dificuldades financeiras. Então, por exemplo, existe uma região no umbral de pessoas que gostam de dinheiro. Você acha que todas as pessoas que querem crescer na vida vão conseguir? Que vão ter uma casa melhor, vão ter um carro, vão ter um glamour, ou aquela sensação de tomar um vinho no jardim, na frente da piscina. E existem regiões e de ilusão criadas quando você desencarna, às vezes. Você desencarna, e você gostou tanto disso, tantas outras pessoas desejaram a mesma coisa que aquilo começou a existir. Só que aquilo é totalmente ilusório. Então você vai para esse lugar e fica vivendo um tempo ali meio parado. Falei até sobre isso recentemente no canal. Que é uma outra parte. Ela não parece ser sofrida, mas se você parar para pensar, é. Porque, entre aspas, aquilo é só um processo ilusório em que ela não conseguiu conquistar enquanto vida e ficou aprisionada naquilo, passou a ser uma prisão. Confundir umbral com inferno é comum? É comum e a característica é parecida, porque existem seres que estando nesses lugares, eles não têm ética, né? Aqui também é assim. Porque você vai no lugar, se você aprontar, o cara pega você, o traficante coloca você dentro do pneu e bota fogo. Eles são micro-ondas. Né? Quantas não fazem isso? Então, esses seres são que também, por exemplo, se você entrar na cadeia como, sei lá, um cara que ataca as crianças, ataca as mulheres, você vai te dar mal, velho. Então, no astral inferior, existe também justiceiro, tem limite para maldade. Então, tem locais que os caras pegam você e deixam você preso lá. Véio.
São chamados vales e tal. Então, o umbral é um negócio... Tem a ética do mal. Tem a ética do mal. Aqui também tem. Aqui é um também bom tem. título para uma também. A ética do mal. A ética do mal. Porque aqui também tem. Existe um limite para maldade. O cara aqui, olha, você pode assaltar, pode roubar banco. Até crimes de guerra, né? Não existe? Existe. Mas a gente não aceita fazer mal para isso e aquilo. Sim. Se você entrar, não aceita. Você tá marcado se você fizer assim. Quando você desencarna, também é a mesma coisa. Estamos falando várias palavras sensíveis nesse episódio. Ô, YouTube, pega leve aí com a gente. Ó, mais um aqui, ó. Mas eu fui beirando um lado meio... Eu não fui muito fundo, não, tá? Ó, Fernando Santos 5276, que papo é esse? Quando morrer, eu quero esquecer daqui e não lembrar de nada ou simplesmente desaparecer. Sim. O que ele está falando é como se eu estivesse aqui na Terra. Mas vê que interessante, essa é uma das grandes frustrações, né? De que tem gente que não queria existir mesmo. O cara quer sumir, né? É uma frustração. Eu não aguento mais isso aqui. Mas existem lugares legais, tá? O que eu vim fazer aqui, a pergunta seria melhor para ele pensar sobre isso, né? E não sobre deixar, porque existem lugares muito legais, calmos, onde você consegue se sentir bem, não tem influência negativa, então seu pensamento funciona. Eu estive em alguns lugares assim. É mais raro, mas eu estive. Uma certa vez eu estava numa 7ª dimensão astral. Cara, eu tava voando, assim, perto de dois caras, assim, também, né? E, de repente, eu parei assim e falei, meu Deus, que sensação gostosa é essa que eu tô sentindo? Eu nunca senti isso. Isso é o quê? Ele falou, isso aqui é seu, mas eu vou lhe explicar por que você tá sentindo isso. Aqui só moram pessoas que vibram assim. Aqui não chega nenhuma vibração negativa de seres nenhum de sofrimento. E tudo que você sente é potencializado pelas outras. Assim como nós sentimos coisas negativas dos outros aqui, esse ambiente você sente a coisa positiva dos caras que estão lá sem influência da negatividade. Então, cara, era de uma sensação que, eu digo a você, se aquilo um dia eu chegar naquela situação, é massa, é muito incrível. Eu saí de lá, hoje eu sinto 2%, 3% que eu senti ali, eu nem consigo pensar. A sensação que eu tinha, vou descer, vou voltar, vou fazer acontecer, vou ajudar todo mundo, porque eu quero que as pessoas venham pra cá, isso aqui é mais. Quando você chega aqui, você volta a sentir todas as vibrações da galera, você perde quase todas essas... de realidade. É muito forte, velho. Então, mas saiba que o pensamento seu é respeitável, mas vale a pena saber também que tem lugares assim, tá? O Carlos Eduardo Kissula falou, será que a Terra, será a própria Terra o umbral? É umbral aqui. A Terra é umbral? A Terra é umbral, sim, sem dúvida. Com uma coisa boa. A Terra tem uma coisa boa. O corpo físico. O corpo físico é chamado, apesar de parecer, ele é chamado o Rivotril da alma. Caramba. Ele amortece as sensações. Ele diminui um pouco tudo que você tem, a sua capacidade espiritual. Ele tira mais ou menos umas 7 a 10 vezes as sensações espirituais que você tem, emocionais e tudo. Então, ele também consegue fazer você pegar um grande problema, como entre aspas, você meio que esquece, e dá uma sensação de recomeço sem tanto peso. Então, ele consegue fazer você refazer alguns pontos. Então, é uma oportunidade o corpo físico, mas não deixa de ser umbral. A visão de que a alma, o espírito é eterno, é real? É eterno, é real. É eterno mesmo. Só que é tão confuso isso que nem se preocupe. Que, até isto a gente precisa aprender. Porque imagina a situação que a gente nunca pensa por esse ângulo. Por isso Só de você falar, eu falei outro dia alma e mandaram um comentário assim, meu, me arrebentando. A alma é quando eu estava encarnado, a alma é assim. Aí, tipo, é espírito, certo? Falar. Porque assim, e na o texto é assim, a alma é quando você se refere à utilização do corpo, é um espírito dentro de um corpo. O espírito seria ele sem um corpo, entendeu? Mas isso aí hoje em dia é mais tranquilo com essa questão de termos. O pessoal veio bravo me xingando. Mas tá tranquilo. A gente é assim, imagine que você... Um exemplo, você está em casa, toda vez que você vai na geladeira e tem alguma coisa para você comer, nunca falta. Você não sabe o que não é ter uma coisa para não comer. Sim, nunca teve a necessidade. Você vai lá, tá lá. Aquele nem sabe que existe alguma coisa acontecendo. Sim. Então a alma, ela é mais ou menos assim. Então, ela não tem ideia do que é não existir. Então, quando você nasce, a sensação de começar você nasce bebê, dependente, ela não sabe o que é isso também. De repente você fica independente, depois você, se tiver sorte, vai voltar a ficar dependente sendo idoso. E aí você, entre aspas, tem a sensação de que
tá terminando, mas aí você volta para a compreensão. Então, é como se ela falasse, eu vou lhe ensinar, esse planeta tem isso também, a entender as pausas, a entender o que você tem, a entender quão incrível é isso. Então, por isso que... Agora, vê que coisa, para deixar mais uma coisa. Já parou para pensar no eterno, no infinito? Já parou para pensar que ela não é infinito só para frente? Nunca deixou de existir também. É para trás também. Sim. Aí você não consegue compreender qual foi o momento. O que acontece é que no processo evolutivo, em algum momento, você começa a entender que existe. Que nenhum bichinho, por exemplo, um cachorrinho não sabe que existe. Aí quando o ser humano começa a perceber que existe, ele entra em depressão. Porque isso existe, porque eu sou assim, quem é que tá lá em cima, cadê Deus? O pensar em eterno é muito difícil. Porque você fala assim, então tá, vou reencarnar em determinado momento, mas eu já vim lá de trás e eu não sei que momento que eu evoluí ou se eu continuo aqui há tantas gerações. É muito confuso. Assim. Mas isso faz parte de o que aconteceria, por exemplo, se você pega um cachorrinho, não consegue perceber que existe. Ele tá ali. Ele não pensa assim, eu existo, não. Ele tá ali perto do dono, tem um pouquinho de ração, eu compro, tem um pouquinho de aguinha, o resto eu quero só ficar com você. Mas ele é um ser inferior? Energeticamente, no sentido, ele está em processo evolutivo. Eu não chamaria inferior, ele está no seu momento, né? Nós temos, obviamente, uma capacidade intelectual acima, né? Tanto que nós dominamos o planeta, os outros bichos. Apesar de o planeta não ser só nosso, quem controla, infelizmente, é o ser humano, de uma forma normalmente não legal. Mas imagine com ele começasse a perceber que existe. Qual é a primeira coisa que ele ia pensar? Qual é o sentido de eu estar aqui? Só que ele não tem muita consciência ainda. O que eu tô fazendo? Ele ia parar, ficar pensando. Às vezes alguns. Zero consciência. Por que eu faço aqui, velho? Por que eu sou. Por que eu como e durmo? Por que eu como e durmo? Por que eu fico seguindo esse cara aqui, velho? Então, assim, isso causaria uns primeiros questionamentos dele, ficaria meio triste, assim. Ou então ia sair pelo mundo, assim. Não tem um propósito. Então, assim, o ser humano, eu acho que ele tá nessa fase, assim. Ele tá nessa fase de começou a pensar e, pela ótica imediatista, a depressão é uma coisa pra ser cuidada, tal. Mas pela ótica espiritual, ela é um despertar. É um processo de despertar. Você não se conforma como as coisas são. Eu nunca pensei isso. É uma questão de inteligência, você parar para pensar. Porque, vê, eu não me adapto, eu não gosto de... Por que eu tenho que me casar? Por quê? Por que eu tenho que sair para trabalhar? Por que eu tenho que me levantar? Por que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Por que eu não questiono as coisas? Baixa de serotonina, se for Mas se você parar para pensar, o cérebro responde às atitudes da consciência. Você não tem pouca serotonina, talvez, porque não funciona. Você tem pouca porque você não quer, você parou para pensar. Se você não usa, ela para. Então, assim, para pensar, vamos botar serotonina para você se normalizar. Sim, então, a gente está querendo colocar todas as pessoas no mesmo balaio. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser corado, tem que fazer prova, todo mundo tem que levantar, tem que fazer as coisas. Será que não tem alguns seres que chegaram no nível de questionamento, onde no momento vai ser ruim para eles, realmente vai passar a vida, às vezes vai morrer, desencarnar mal. Mas aquele não é o processo de despertar do cara. Colocou ele no corpo, ele começou a questionar as coisas, velho, nada disso faz sentido, velho, de onde que eu vim? Ele começou a lembrar de coisas, talvez, lembrar que não é daqui, ou perceber que aprontou, porque pense, um político, o cara apronta aqui nessa vida. Você concorda que na próxima vida ele tem que ficar mal, velho? Ele não pode vir pra cá e aprontar de novo. Então, eu sempre pensei isso. Ele não pode... Esse cara tem que pagar de alguma forma. Mas, assim, ele pode estar com uma perseguição espiritual do lado dele, então a depressão, entre aspas, faz sentido que algumas pessoas... Não é todo mundo igual. Tem a pessoa que é questionadora, tem a pessoa que está sofrendo uma questão kármica, tem a pessoa que não está se adaptando, que ela começou a questionar. Então faz sentido que algumas pessoas tenham uma pausa, que alguma coisa precisa... Ela precisa parar para perceber alguma coisa. Talvez uma ação externa, passada, pregressa, talvez uma não conformidade. Então eu acredito que as pessoas que são mais... nós temos que respeitá-las. A gente não entende, é mais profundo ainda do que a gente imagina. Então, falando em profundo, a gente está caminhando aqui para o final. Ó. Gabriel Moura, que droga, não basta a vida, mas tem mais depois de vivo. Aff, que triste, que a morte e a finitude soa tão confortante. É porque ele está cansado, velho. Tá cansado esse aqui tá... Só que é gostoso lá, velho. Essa daqui é muito bom. Os lugares legais, fica tranquilo. É Gabriel, né? Gabriel. O lugar é gostoso, é de boa. Os lugares que a gente vai quando a gente está bem é muito melhor do que aqui. Então, lá você vai relaxar, a melhor sensação possível.
tá? Você vai estar, não tem essa... Lógico que você vai continuar aprendendo outras coisas. Aqui você está aprendendo coisas específicas. E você está sendo colocado na linha do trem mesmo aqui, na faca nos dentes aqui, para você sentir essa sensação, algumas delas respondendo, mas é como se fosse um curso. Eu mandei você para a faculdade, você está lá o tempo todo, é gostoso? Eu mandei você para o escritório, é bom? Você quer ir para casa, velho. É tipo um treinamento, né? Exato, aqui é um específico. Só que tudo é feito num espaço-tempo muito grande. Aqui a gente tem uma vida de mais ou menos 30 mil dias, que dá uns 82 anos em média. Você tem que passar esses 32 mil dias no curso. É um saco mesmo. Então o que você quer? Pelo amor de Deus, que não continue mais. Mas não é igual, você volta é muito melhor. Você está indo para casa. Cara, tinha perguntas aqui para 3 episódios, vida após a morte, EQM, tinha várias outras coisas. É importante que as pessoas comentem aqui, digam o que acharam desse formato. E façam mais comentários, inclusive comentários criticando, se tiver que criticar, falando as coisas que precisam. Tá? Às vezes, você sabe que a crítica e elogio são uma coisa muito interessante. A crítica, ela fala para que veio. Ela vem de voadora, vem falando. O elogio, ele é mais perigoso. Porque a crítica, ela não bate, ela não amansa seu ego. O elogio, sim. Então, o elogio você pode criar num processo de fascinação ou de se achar superior. Está acontecendo isso muito com a cara da espiritualidade. Começa a se achar ser de luz e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa expor aqueles que tem que ser falado. Fale aquilo que você pensa, mas tem que sempre falar assim. Nós vamos, obviamente, ter as questões traumáticas, às vezes não vamos ser muito educados, mas se você possível, traga a educação para a sua vida. Sim. Expressa a sua forma de ver o mundo de forma mais educada, porque isso vai fazer com que você consiga... só que as pessoas estão doloridas às vezes, né? Por isso que eu respeito. Então, o cara tá traumatizado, cara. Peito, às vezes você não quer nem responder. Cara. Mas eu costumo fazer assim, cara, eu sempre penso... Com respeito mesmo. Por que esse cara falou dessa forma? Porque uma coisa é criticar, outra coisa é bater no olho da mulher. Aí eu penso assim, que ele tá com algum problema, né? Total. Tá com alguma dificuldade. Então, assim, é respeitável. Eu costumo tentar olhar o contexto, velho. O cara tá com alguma dificuldade, mas tá tudo bem. Aí o que eu pego? O que ele tentou falar e separar a parte dolorida da vida dele. Então, faz sentido. Eu prefiro... Não que eu prefiro a crítica, que seria falso isso, mas o pensamento mais no meio, assim. Normalmente eu não respondo elogios no meu canal, justamente para não incentivar não só o elogio, para não correr o risco de fazer mal para mim mesmo também. Você não responde elogio? Não respondo. Eu falo obrigado pela palavra, eu não leio o elogio, porque eu acho que o elogio é mais perigoso que a crítica. Então, o elogio ele vem fantasiado de bondade. Você já está há 20 anos no YouTube, né? Tô há 5 anos aqui com o canal. Mas eu criei um pouco de casca já sobre elogios e sobre críticas, a ponto de não conseguir fazer com que aquilo afete pessoal. O cara pode estar xingando, pode falar o maior absurdo que eu não vou me impressionar, assim como se o cara faz todo elogio também, sabe? Ficou uma coisa meio... Às vezes eles vão machucar termo ali, porque o cara às vezes ele fala uma coisa que ele te acerta. Que vai ressoar, né? Ele acerta você, entre aspas. Mas você precisa ter 2 coisas. Primeiro, o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu objetivo verdadeiro. Eu preciso estar bem firme, centrado. E eu preciso olhar para fora e ver o que as pessoas estão falando, porque eu não posso só estar fechado no meu objetivo, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, às vezes, eu preciso categorizar as pessoas também. Assim como eu me categorizo, eu categorizo elas. Quando eu falo categorizar, não é diminuir, é aumentar. Eu preciso entender o que está acontecendo. O cara falou isso, por que ele falou isso? Não, beleza. Não, mas isso aqui não tem a ver com o contexto, eu sei o que eu estou fazendo. Então, pronto, eu já limpei minha situação interna. Agora, vamos analisar. O cara falou isso, não, isso aqui que ele falou mesmo sobre crítica, ele veio muito, tudo... Faz sentido. Eu vou te dar um exemplo. Aquele episódio que eu fiz criticando uma imersão de coaches que eu fui. E aí, em determinado momento, eu falei extrema direita. E aí, me colocaram no balaio de que eu sou ateu, comunista, extrema esquerda e... Não. Esse aí já dá para saber o que é. Falei, mas como é que é? Porque eu usei uma palavra, sabe? Mas isso aqui é um livro. Por exemplo, um livro que cai. É um livro que cai pela extrema direita da mesa. Isso é um fato, um exemplo, não é? Sim. O outro pode cair pela extrema esquerda. Isso não me categoriza como um cara que gosta da esquerda ou da direita. O que eu acho que acontece é que as pessoas hoje, ou é você. Se você fala uma coisa, você é outra. Não, se você usou uma palavra, é o gatilho que o cara te coloca ali naquela... Se é azul ou é vermelho? É azul. Quando eu falo azul, não estou falando que é X ou Y, Z. Essa é uma categorização existente hoje em dia, que a gente sempre toma cuidado, porque o nível de comunicação é muito rápido, né? A gente fala, mas não quer dizer nada. Você só foi num lugar
percebeu padrões, podia ser o contrário, podia ser extrema esquerda. Sim. Qual seria o problema? Nenhum. Então. Entre aspas, mas você aí discordou. A turma do lado oposto ia falar, é isso mesmo. Tá, você discordou de uma determinada coisa, que foi esse o episódio que eu assisti, e você não entendeu que era daquela forma e falou, eu acho que é isso. Isso não quer dizer que você seja do outro lado. Podia ser o contrário, podia ser extrema esquerda, podia ser qualquer outra coisa também. O que você percebeu foi um padrão. E isso não tem problema nenhum. Existe realmente um padrão. Essas pessoas. Existe um padrão de extrema esquerda e um padrão de extrema direita. Mas você acha que se criar uma espécie de anestesia para comentários, tanto positivos quanto negativos, acaba sendo negativo para o criador de conteúdo? Pro YouTube? Não, eu acho que a gente não pode nem sofrer demais. Tanto faz. Se ele tá criticando, elogiando, eu vou seguir. Existem algumas pessoas que fazem conteúdos mais sensacionalistas com a intenção de ter qualquer coisa que tenha comentário. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a conviver com o contraditório, principalmente, que é muito mais fácil aprender a conviver com o elogio. Mas o elogio é pior. Porque o elogio, ele não te dá direção. Por exemplo, se eu falasse pra você, você não jamais estaria comentando aqui se o cara tinha, porra, que episódio legal. Esse comentário ficou lá. Trouxe pra cá o comentário que falou da extrema... Então, assim, é importante que a gente viva com o contraditório, porque é ele que vai fazer a gente mudar. Sim. Ou analisar comportamento a ponto de você falar, eu não fiz nada. Entendeu? Eu até tranquilo. É até terapêutico. Porque você trouxe pra cá e falou, não, peraí, não fiz nada não, velho. Foi um comentário e tal. Então você aprendeu a conviver hoje com pessoas que vão achar que ao você falar uma coisa, você é de outra. Então, um exercício pra vida. A crítica, ela é terapêutica. O elogio, ele, pelo contrário, ele pode te levar pra terapia, se não tomar cuidado. Pode crer. Saulo, obrigado. Obrigado. Animal, obrigado. Foi um episódio bem construtivo aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros. Você que está assistindo aí, deixe mais comentários. Deixa seu @ aí para quem não te segue ainda. Fala mais do seu que você acabou de lançar lá. Aqui no YouTube é Saulo Calderon, né? O Instagram é Saulo Calderon _, tá? E eu acabei de lançar o curso Viagem Astral, cursoviagemastral.com.br, gratuito. Então lá você vai ter todo um aplicativo que eu desenvolvi, tem diário, você consegue colocar seus relatos, ver os relatos das outras pessoas, tem experimentos, tem técnicas, tem passo a passo, tem PDF, tem todo o processo lá feito de uma forma muito legal. Inclusive, vou colocar o curso nos AdSense do Instagram para competir com a galera que tá vendendo somente lá. Aí, e vai ser assim. Vou usar a mesma coisa, só que é de graça. Para dizer que é possível fazer alguma coisa, ter prosperidade. A galera me ajuda muito. Cara, a quantidade de membros que me ajudam por causa desse projeto gratuito. Eu consigo fazer medicina, velho. Eu consigo manter minha vida com um mínimo de retorno do YouTube e com esse projeto gratuito. A galera ajuda, velho. Tá lá. Então, assim, é possível ser feito. Tá? Um abraço para você. Obrigado novamente por me chamar, tá? Pela oportunidade. Tá aqui. Eu que agradeço a você também por estar aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!